E eu vou direto para a nossa entrevistada de hoje, doutora Karen Penido, especialista em Direito do Trabalho, professora do Cell Law School, é isso? Doutora Karen? Isso. Cell Law School? Isso mesmo, tudo bem? Bonito. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, tudo ótimo. Bom, dia 11 de novembro nós tivemos o início, a vigência da reforma trabalhista, né? Dia 11 de novembro de 2017. Alguns dias depois, uma medida provisória, a 808, para regulamentar questões controversas. Eu me lembro que tinha tantas questões ali, questão do trabalho intermitente, da mulher grávida, né? Se pode, mulher grávida pode respirar produto químico, não pode, vai intoxicar o nenê, não vai intoxicar, então tira a mulher, põe a mulher, e olha que bagunça. Aí a medida provisória, que vale por 60 dias, prorrogável por mais 60, está na Constituição, até 120 dias, explodiu dia 23 agora. Acabou. Segunda-feira. Voltamos, tudo volta como era antes, no quartel de Abrantes. Doutora Karen, que país, hein? E aí, como é que fica? Acho que você resumiu muito bem assim, a sensação que nós, especialmente os operadores de direito, mas também a classe empresária e os trabalhadores, de uma grande insegurança jurídica, né? E eu acho que o que eu destaco da medida provisória, o que ela trouxe, na minha opinião, de mais relevante, era que lá no artigo 2º da medida provisória, ela dizia que a reforma valia para os contratos em curso. Né? Então, quer dizer, a medida provisória, a ideia dela que era trazer uma segurança jurídica, deixando claro que a reforma já estava em vigor, mesmo para quem já estava com contrato em curso. Ela também trouxe mais segurança jurídica a tratar com mais detalhes o trabalho intermitente, por exemplo, que é um formato, foi uma novidade da CLT, da reforma da CLT, mas que, por exemplo, voltando ao que a gente tinha antes com a reforma, a gente não tem maiores informações sobre questões previdenciárias, sobre licença maternidade, auxílio doença. Então, a medida provisória, ela teve esse papel, né, de ajustar alguns pontos e trazer um pouco mais de segurança jurídica. Mas com a perda de vigência, a gente volta a uma situação de muita incerteza, né? E eu costumo dizer, assim, que às vezes quando a gente está diante de uma legislação que não nos agrada por alguma razão, mas se é uma legislação clara que a gente conhece, é possível você se adaptar, você, inclusive, fazer investimentos, né, com base numa legislação que é conhecida. Agora, o pior cenário é esse, é um cenário de insegurança, é um cenário onde você fica dependendo de decisões judiciais para ver o que está em vigor e o que não está em vigor, né? Então, toda a expectativa e todo o discurso do governo, desde que fez a reforma, que era trazer uma segurança jurídica e, com isso, dar um mais amparo legal, né, para a criação de empregos, tudo isso fica em xeque com toda essa insegurança gerada por essa questão da medida provisória. Vamos pensar um pouquinho nesse trabalho intermitente. Aliás, quando surgiu isso na justiça, na legislação trabalhista, eu falei, olha, tá aí uma boa para a gente contratar os deputados e senadores, né? Todos deviam ser registrados como trabalho intermitente, né? Assim, não é verdade? O que o senhor acha? É uma ideia, uma ideia. Então, relembrando para o ouvinte que está ouvindo pela primeira vez essa história, o que seria o trabalho intermitente, doutora? O trabalho intermitente é aquele trabalho que ele não é necessário todos os dias na empresa, né? Mais do que isso, tem algumas demandas em alguns momentos especiais. Pode ser, por exemplo, uma demanda que surge sempre aos finais de semana, uma demanda de trabalho que surge ao final do mês. Então, quando o empresário ele não tem necessidade de contar com aquele trabalhador todos os dias de forma regular, ele só precisa desse trabalhador em alguns momentos específicos. E aí, por um lado, cabe ele contratar o empregado e não poder utilizar esse empregado durante largos períodos. Por outro lado, o empregado também tem interesse em ter o vínculo de emprego reconhecido. Então se criou essa figura, seria para formalizar aqueles
folguistas, né? A Sim. gente tem visto muito como exemplo os garçons, os trabalhadores em eventos, quem trabalha com festas, com eventos que acontecem ocasionalmente finais de semana. Então, a ideia do trabalho intermitente é você formalizar, você ter um vínculo de emprego, você anotar a carteira e reconhecer uma série de direitos, mas, ao mesmo tempo, ele só vai receber para quando ele efetivamente trabalhar. Então, é um trabalhador que ele precisa ser convocado, o empregador, ele fala, olha, você vem trabalhar final de semana, você pode trabalhar final de semana? Ele diz, sim, eu posso. E ele só vai receber para quando ele estiver lá trabalhando. O período que ele estiver em casa, que ele não for chamado, ele não vai receber. Por outro lado, ele tem a vantagem de poder ter vários vínculos ao mesmo tempo. Então, ele pode, por exemplo, se ele trabalha com um buffet, com uma casa de festas, ele pode ter vários vínculos. E aí Essa é a ideia do trabalho intermitente. Tá. E aí havia uma lacuna que deixava no ar quem é que ia fazer o recolhimento do INSS do trabalhador, não é? Vem a medida provisória e diz o quê? Isso. Aí, o que a medida provisória faz, né? Ela diz o seguinte, se o trabalhador, ele não tiver, se o trabalhador ele não alcançar, pelo menos o salário mínimo, de forma que no final do mês você não vai curar ele, de forma que esse mês vai contar futuramente para o tempo de serviço dele. Tá. E dois esclarecimentos importantes também, do ponto de vista previdenciário, foi com relação ao auxílio doença e ao salário maternidade. Porque, como nesse caso, né, eventualmente o trabalhador fica doente, você fala, poxa, se ele receber nos primeiros 15 dias diretamente da empresa, como acontece com os demais trabalhadores, se ele tem 3, 4, 5 vínculos anotados, quem é que vai pagar essa conta? Então, ficou determinado também pela medida provisória que tanto o auxílio doença quanto o salário maternidade, eles são pagos direto pelo INSS desde a data do afastamento. Entendi. Né? Então, essas são circunstâncias que trouxeram uma segurança maior. Mas daí, acabando a medida provisória, e agora? Então, a gente tem acompanhado as notícias da imprensa de que o governo pensa em editar um decreto agora para regulamentar algumas questões que justamente perderam vigência por conta da medida provisória. A ideia do decreto, ela tem, do ponto de vista prático, uma vantagem muito grande, porque simplesmente o presidente ele edita o decreto e o decreto começa a valer, mas ele tem uma limitação importante, porque ele não pode alterar a lei e ele não pode criar direitos e obrigações. Ele pode simplesmente regulamentar aquilo que a lei já prevê. Então, por exemplo, no caso do trabalho intermitente, alguns pontos ele vai poder esclarecer melhor. Algumas situações o decreto pode esclarecer, mas ele não pode, como decreto, alterar a lei. Ele não pode contrariar a lei, porque senão ele vai ter um vício aí de ilegalidade e inconstitucionalidade, né? Então, é uma tentativa do governo. O governo está acenando para isso. Seria uma solução que não precisaria de imediato, não precisaria, né, passar pelo Congresso e, portanto, evitaria toda uma questão política de saber se vai ser aprovado e não vai ser aprovado. Agora, é melhor do que nada. Eu diria que não é a melhor solução, né? A melhor solução é realmente a gente ter uma lei clara definindo os direitos e obrigações nas relações trabalhistas, mas é melhor do que um vácuo, com certeza. Então vamos aguardar nos próximos dias para ver se realmente esse decreto ele vai ser expedido. Porque isso altera também a questão da indenização, com aquele teto de 50 vezes, né, dos benefícios da Previdência, não é? Vai mudando tudo, e a questão da mulher grávida, né? Sim. E tem pontos também muito importantes, né, que é com relação, por exemplo, à remuneração, né, que a medida provisória, ela limitou, né, a ajuda de custo, por exemplo, a 50%, o pagamento de prêmio 2 vezes por ano, sob pena de ter natureza salarial. Essas duas parcelas, por exemplo, essa regulamentação que veio com a medida provisória, ela era interessante para o governo, uma vez que ela, virtualmente, ela aumentava a possibilidade de arrecadação. Então, esse também é um tema importante. O outro tema importante é o vínculo, a jornada de 12 por 36. Sim. A jornada de 12 por 36, pela reforma, ela só poderia ser acordada diretamente entre empregado e empregador na área da saúde.
sem a medida provisória, volta a valer a regra de que qualquer trabalhador pode acordar diretamente com o seu empregador a jornada de 12 por 36. Claro. Então, isso também volta. E outras questões, o dano moral, que a gente comentou rapidamente, que também foi um tema que gerou muita controvérsia, porque a reforma trabalhista, ela teve uma ideia interessante, que é criar algum tipo de parâmetro para danos morais, né? E a gente parar de ter situações que, dependendo do juiz em que cai uma ação, você tem uma indenização de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil, né? Às vezes a mesma situação. Mas ela usou como base, como parâmetro, o salário contratual do trabalhador. Isso foi muito questionado. Aí vem a medida provisória e fala, não, você não vai usar o salário contratual do empregado, você vai usar o teto do INSS. E agora cai a medida provisória de novo, né? Então são questões, assim, que elas vão exigir da gente agora muita cautela. Eu acho que é a palavra de ordem, é cautela. A reforma, ela traz riscos e oportunidades. Ela traz as duas coisas, mas é preciso ter muita cautela nesse momento, esperar para ver se esse decreto vai sair, para a gente realmente verificar qual é a lei, qual é a regra do jogo, qual é a regra que está valendo. Muito bem, tivemos o privilégio de conversar com a doutora Karen Penido, especialista em Direito do Trabalho, professora do Cell Law School, que nos deu a honra da sua brilhante presença no Direito Nosso de Cada Dia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma excelente tarde a todos.